Gravar, tá bom? Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos dando início a mais um TED, Temas Espíritas em Debate, que é um evento promovido pelo espaço virtual espírita.info, aqui da cidade mineira de Juiz de Fora. A gente quer agradecer a presença de todos e nós estamos contando hoje com um companheiro que é aqui de Juiz de Fora. Atualmente, ele ocupa um cargo de direção na Fundação Espírita Allan Kardec, que é um centro tradicional de nossa cidade, que é o Pedro Paulo. A proposta é nós conversarmos com o Pedro Paulo sobre a não violência. Pedro Paulo, do ponto de vista profissional, ele é advogado, exerce advocacia, e no momento está trabalhando também na Prefeitura de Juiz de Fora, numa subsecretaria, né? Então, nós vamos fazer uma prece. Denise, pode fazer a prece para nós, Denise, para a gente começar? Posso. Jesus amigo, é com grande alegria que aqui estamos para mais uma noite de estudos, de aprendizado. Que a espiritualidade maior esteja presente, envolvendo o nosso companheiro Pedro Paulo, que é o responsável pelo estudo da noite. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais. Com a sua permissão, nós iniciamos o nosso encontro da noite. Que assim seja. Então, nós vamos ficar todos com o microfone desligados. O Pedro vai fazer a exposição dele. Aí, logo depois, a gente abre. Nós temos o sistema de levantar a mãozinha, e quem não achar a mãozinha pode sinalizar com o dedo ou simplesmente abrir o fone que a gente dá a palavra. Então, Pedro, fica à vontade para as suas impressões iniciais. Muito bom. Boa noite a todos, boa noite, amigos. Eu fico muito satisfeito, muito feliz de vermos rostinhos familiares, rostinhos amigos, pessoas que eu não conheço, que hoje estou tendo a oportunidade de conhecer, pessoas que eu não vejo há algum tempo e que estamos nos reencontrando aqui hoje. O nosso tema hoje de reflexão ele é bem instigante. A não violência é sempre a melhor opção? É esse que mesmo o título específico, né? A não violência é sempre a melhor opção? E desde quando fui convidado a refletir sobre esse tema, me vinha muito uma questão vinculada à comunicação. Inclusive, por um bom tempo, eu fiz uma boa confusão na minha mente sobre qual era o tema. Eu fiquei pensando muito em comunicação não violenta e não só em não violência, como sendo a melhor opção. E nesse movimento de reflexões, eu fiquei pensando, o que será que podemos refletir, dialogar sobre a não violência? E hoje, como o Ricardo comentou aí no começo, nós estamos numa função profissional que envolve momentos de muitas aflições, de muitas tensões, porque atuando em um setor público, nós estamos diretamente vinculados às aflições que recaem sobre a nossa cidade de uma forma muito intensa, de uma forma muito extenuante. E eu fiquei pensando, vai ser muito mais interessante se a gente levar uma reflexão de relato de própria existência, do que pura e simplesmente trazermos conceituações filosóficas. Primeiro, a gente deve pensar o que é a não violência. Não violência é um conceito que se popularizou com Gandhi há um tempo atrás, quando ele, na sua ideia de libertar os indianos da dominação do povo inglês, ele pudesse trazer um pouco de liberdade e normas próprias para a Índia naqueles momentos em que ela estava ainda sob o domínio do reino inglês, do reino britânico. E esse contexto, esse conceito, ele, na verdade, ele era para promover que as alterações sociais pudessem acontecer sem que houvessem aquelas guerras, sem que houvessem aquelas rusgas, as brigas que
comumente nós vemos na história para que os países se libertassem dos domínios dos outros. São estados soberanos, são territórios autônomos, e eles ainda viviam sob a opressão de vontades exteriores àquela cultura. E quando Gandhi inaugura esse processo, ele faz uma campanha de não violência, que era uma campanha de desobediência às normas civis, ou seja, às normas que regulamentavam a convivência das pessoas, umas com as outras, e que regulamentavam a convivência dos indianos com o regramento vindo do Reino Unido, com as regras, com as leis vindas e impostas pelo Reino Unido. Esse movimento ele foi ganhando força, ele foi ganhando uma grande expressão, e ainda hoje ele é muito debatido. Será que a não violência no campo da nossa sociedade, no campo das nossas convivências sociais, é a melhor opção? Há momentos que a gente entra no estado de estresse, no estado de angústia, no estado de aflição, que dá vontade de sair fazendo qualquer coisa para ver se resolve um problema. Mas hoje nós estamos regidos por leis que são concretas, nós estamos em regras claras e definidas, e muitas vezes nós nos vemos limitados por essas regras que elas regulam, elas colocam o pano de fundo de como nós devemos agir na sociedade. E aí vem muito também daquilo que a gente estuda no direito, ao meu campo de estudo, que é: por que nós temos regras? Por que nós temos leis? Por que a sociedade em que vivemos ela é formulada por regras escritas? Somente porque nós, enquanto seres humanos, enquanto sociedade, nós não temos ainda a maturidade de convivermos harmonicamente e em sintonia uns com os outros, sem que normas, sem que regras postas, a gente chama isso no direito de regras positivadas, normas positivadas, porque elas estão escritas no papel, sem que regras possam determinar os nossos limites. Então, hoje, no nosso Brasil, pelo menos, nós somos livres. Todos os brasileiros, pela nossa Constituição, são livres. Nós temos a autonomia de fazer tudo o que nós quisermos fazer, desde que a lei não nos proíba. Então, hoje, a nossa autonomia é: posso fazer aquilo que eu quiser fazer, desde que a lei não diga o contrário. Então, eu só posso exigir que outra pessoa faça determinada coisa do jeito que eu quero, do jeito que tem que ser, ou deixe de fazer algum ato, se a lei determinar para mim que assim seja. Então, isso é uma regra básica da Constituição, é uma regra básica do nosso Código Civil, das nossas normas civis, e assim nós caminhamos na nossa existência. Em determinados setores da sociedade, como, por exemplo, quem está na gestão pública, quem está nas prefeituras, quem está nas secretarias de Estado, quem está nos ministérios, em qualquer órgão do poder público, existe uma pequena diferença nesse conceito, que é muito importante. Lá, na gestão pública, as pessoas não são livres para fazer o que querem. Isso não existe lá. Enquanto aqui nós, na vida comum, somos livres para fazer o que quisermos, desde que a lei não proíba, na gestão pública, na administração dos recursos, na administração da coisa coletiva, daquilo que é de todo mundo, ali é um pouco diferente. Aqueles que são responsáveis pela coisa pública, eles só podem fazer aquilo que a lei permite. Olha que a diferença. Enquanto nós, na vida comum, podemos fazer o que quisermos, o que queremos, desde que a lei não nos proíba, na gestão pública, no cuidado com a coisa comum,
Nós só podemos fazer aquilo que a lei permite expressamente. Se a lei não permite expressamente, eu não posso fazer. É diferente. São princípios que foram sendo criados na nossa sociedade para que nós pudéssemos conviver com um pouco mais de harmonia. Eu diria até um pouco diferente. Não com um pouco mais de harmonia, com um pouco menos de desarmonia. Porque essas regras todas, elas, na sua grande maior parte das vezes, elas não nos trazem harmonias. Elas nos trazem muitas desarmonias. Muitas desarmonias. Mas elas, pelo menos, começam a criar balizas para que as pessoas, para que a sociedade possa viver e agir perante todos os desafios para serem superados, para serem confrontados, de uma forma isonômica, minimamente igual. Então, quando a lei determina que algo tem que ser de um jeito, ou que a gente não pode fazer determinada coisa, ou ainda, se fizermos algo, teremos uma punição, nós estamos minimamente nos vinculando a regras postas, positivadas, dentro de uma sociedade para que todos tenham condições de uma mesma forma, conviverem e serem tratados minimamente em condições de igualdade. A não violência implica em desobedecermos esse ordenamento que a gente chama, essas ordens, essas normas, para que novas normas sejam colocadas, novas normas sejam criadas. E aí existe um espectro muito grande de possibilidades de criação de novas normas, um espectro muito grande de possibilidades de rupturas com o sistema de normas que nós temos em um determinado lugar. Aqui no Brasil, nós tivemos uma grande ruptura em 1988. Eu não estava reencarnado ainda, estava desencarnado, mas eu estava assistindo do outro lado. Não me lembro, mas eu com certeza estava participando disso lá, do outro lado, assistindo. Foi quando tivemos a promulgação da nossa atual Constituição da República, que é a norma maior do nosso Brasil. Todas as leis, todos os decretos, todas as resoluções, todos os atos da vida comum e da vida pública, eles precisam obrigatoriamente estar vinculados em obediência extrema à Constituição da República. Leis anteriores à Constituição de 1988, elas são analisadas hoje à luz do que diz a Constituição de 1988. E se essa lei anterior não está de acordo com a Constituição de 1988, existe uma forma de se dizer que esta lei, que essa norma, ela não foi recebida pela nova Constituição. Ela se torna, então, inconstitucional sob o nosso novo ordenamento jurídico. Existem leis que são criadas após a Constituição de 1988 que são nitidamente inconstitucionais, que violam a Constituição. E aí existe um órgão que nem sempre é muito bem visto. Existe um órgão nomeado por essa Constituição da República, que ele é responsável por velar pela Constituição, por zelar que a Constituição seja cumprida no Brasil inteiro, de ponta a ponta. E o nome desse órgão, é um órgão público muito conhecido por nós, se chama Supremo Tribunal Federal. Esse órgão é composto por 11 pessoas, que são juízes, ministros, responsáveis por analisar se determinado ato, seja ele normativo ou seja um ato civil, está de acordo com a Constituição da República. E a não violência implicaria em desobediência a essas normas para que as rupturas acontecessem de forma menos desarmônica possível, evitando que pessoas entrem em frontes de confronto
e muitas vezes coloca em suas vidas a integridade física em risco. Refletindo isso um pouco dentro do que o Espiritismo traz para nós, e aí a gente sempre tem que contextualizar isso tudo num amplo espectro de compreensão existencial, acho que nem humana, pura e simplesmente, é existencial porque isso perpassa por milhões de anos de compreensão humana. Nós vemos uma evolução muito grande na nossa sociedade. Lá atrás, a primeira norma escrita da história da humanidade, ela dizia que todo mal que fosse feito a alguém deveria ser retribuído olho por olho e dente por dente. Quando a gente entra na faculdade de Direito, a gente entra com um sonho de fazer justiça. É muito interessante. Todo aluno de primeiro período da faculdade de Direito, ele entra com um sonho de que agora ele vai fazer justiça. Ele vai mudar a humanidade, ele vai conseguir fazer tudo que ninguém nunca conseguiu fazer na vida. E é extremamente frustrante, porque a gente chega no final da faculdade de Direito e a gente percebe que a gente não entendeu o que é justiça. A gente percebe que a gente queria aprender a fazer justiça, mas a gente nem sabe o que é justiça. E eu tenho certeza que se a gente problematizar aqui hoje o que é justiça, para a gente poder falar se a justiça é violenta ou não é violenta, se tem como ser violento ou não violento perante a justiça, tenho certeza que nós vamos ficar aqui discutindo até o ano que vem e nós não vamos sair do lugar. Por quê? O conceito de justiça ele é extremamente abstrato, ele é extremamente metafórico. Porque o que é justiça para mim pode não ser justiça para o Eli. O que é justiça para a Beth pode não ser justiça para o Ricardo. Vamos pensar, por exemplo, mesmo que aqui alguém não tenha nunca na vida participado ou acompanhado algum processo judicial, todo mundo já ouviu dizer o que é um processo judicial, todo mundo já ouviu uma história de um processo na justiça, uma história que seja de que um juiz teve que dar uma decisão sobre um determinado caso. Como é que isso acontece? Existe um conflito entre pessoas, existe um conflito entre situações, e uma determinada pessoa se sente injustiçada nesse conflito. Aí o que ela faz? Ela entra na justiça e apresenta ao juiz, uma terceira pessoa, uma tese. Senhor juiz, o meu caso é assim, assim, assado. Fulano está violando os meus direitos. Ele apresenta uma tese. Aí o que o juiz faz? O juiz ele faz a intermediação do problema. Ele está ali para vincular uma parte na outra. E quando ele faz essa intermediação, ele oportuniza que a outra parte, que está sendo acionada na justiça, se manifeste. Então, quem se sentiu violado apresenta uma tese, e aquele que era o violador do direito, ele tem que apresentar uma antítese, ou seja, uma contraposição daquilo que foi dito. E aquele juiz ele vai pegar a tese, ele vai pegar a antítese, e ele vai fazer uma síntese. Ele vai dizer o que o direito diz sobre aquilo. Ele vai virar para aquelas duas pessoas e vai falar assim, olha, você que entrou na justiça, você que foi acionado na justiça, o direito, as leis, a norma dizem que o caso é esse. Se esse juiz falar que eu que entrei na justiça tinha razão, eu vou achar que a justiça foi feita, que a justiça foi plena. E essa pessoa que recebeu a condenação vai falar que a justiça não foi feita, porque, sob o ponto de vista dela, ela estava certa. Então, nós temos aqui uma situação muito estranha. Porque, no mesmo fato, uma pessoa se sente injustiçada e a outra pessoa se sente injustiçada. Agora, e se o juiz vira e fala assim, não, Pedro, você que entrou na justiça está errado, a razão é do outro, o direito está dizendo que a razão é do outro. Eu vou achar que eu fui injustiçado, porque aquele juiz não fez justiça. Mas aquele outra pessoa fala assim, ó, tá vendo? Até o juiz falou que está justo, está certo. Então, no mesmo contexto, nós temos duas pessoas saindo, uma achando que é justiçada e a outra que está sendo injustiçada, e a outra achando que está sendo injustiçada. O que é justiça? A justiça foi feita nesse caso? Não sei.
Para um, a justiça foi feita, para o outro, a justiça não foi feita. Então, quando a gente sai da faculdade de Direito, a gente descobre que a gente não faz justiça. A gente aprende, na verdade, a aplicar uma lei. Nós não aprendemos no direito o que é fazer justiça. Nós aprendemos o que é aplicar uma lei. Nós olhamos para o que a lei diz, que foi estabelecida pelo povo, por meio dos seus representantes, que são os deputados, os senadores, os vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores e vereadores. O povo, nós os elegemos para que eles possam construir as nossas bases jurídicas, as nossas bases legais, as nossas bases de sociedade. E, a partir disso, os juízes eles olham para essa norma que foi escrita e aplicam. Ela é justa? Não sei, mas ela foi aplicada. Porque o conceito de justiça ele é extremamente subjetivo. Ele passa por um campo de subjetividade muito grande. E nesse cenário todo, olhar tudo isso dessa forma, reconhecer-se um ente integrante disso tudo. A não violência é sempre a melhor opção? É uma resposta que eu particularmente não tenho. Eu fiquei um pouco inconformado que eu não tinha uma resposta para isso. E eu já entendi que eu não tenho que ter resposta para isso, não. Na verdade, nós estamos aqui para provocar mesmo, né? Lá atrás, no Código de Hammurabi, a regra era olho por olho e dente por dente. E aí eu pergunto para vocês, essa regra, ela é boa? Será que olho por olho e dente por dente é uma regra boa? Eu tenho certeza absoluta que muitos de nós podemos achar que não é uma regra boa. Porque olho por olho e dente por dente, ela tem uma síntese de vingança. Ela tem uma síntese de retrucar aquilo que lhe foi feito, não é verdade? Mas a gente pode fazer uma contextualização histórica e perceber que olho por olho, dente por dente foi um dos maiores avanços sociais que nós já tivemos na história da humanidade. Uma das leis mais brilhantes que nós já tivemos na história da humanidade. Por que isso? Porque lá atrás, a vingança ela era reconhecida pela sociedade como sendo uma forma de equilíbrio da balança das relações sociais. Se, por exemplo, Eli tivesse vindo até o meu lar e provocado algum mal, eu tinha um direito reconhecido pela sociedade de ir até o lar do Eli e fazer com ele o que eu quisesse. Se ele tivesse saqueado o meu mouse, eu poderia ir na casa dele, saquear os livros todos dele, que estão ali atrás dele, eu poderia, enfim, fazer o que eu quisesse contra ele. Então veio o Código de Hammurabi e criou uma lei de similaridade, uma lei de similitude, que é a lei de Talião. Lei de Talião, eu achava que Talião era um homem, era uma pessoa. Talião tinha chegado lá e imposto uma lei, mas não, eu descobri que não tem nada disso. Talião não é uma pessoa. Talião é um verbo do grego taliones, que é talho. Talho é uma balança, era uma balança grega. Então, a balança grega, ela equiparava os pesos, equiparava as medidas. Então, foi a primeira regra de isonomia, a primeira regra de igualdade que nós tivemos na história humana. Há cerca de 7.000 anos na nossa história, 2.000 anos aproximadamente antes de Cristo. Foi 1830, se eu não me engano, antes do Cristo. Então, a regra de Talião, ela inaugura para a nossa sociedade, para a nossa história, algo que nós chamamos de justiça, não no conceito definido do que é justiça, mas de justiça retributiva. Eu retribuo, mas eu retribuo agora numa mesma medida. Antes eu poderia ir lá na casa do Eli e fazer com ele o que eu quisesse fazer. Não tinha medida. A partir daquela lei começou a ter limites, começou a ter medidas. Então, se o Eli vem até minha casa e me saqueia o meu mouse, eu posso ir lá na casa do Eli e saquear o mouse dele. Ponto. Não posso fazer mais nada.
nossa, mas isso é uma lei muito ruim, porque está incentivando ir lá na casa do Eli e saquear alguma coisa do Eli. Podemos pensar assim, não é verdade? Mas para quem estava acostumado a se vingar indistintamente, indiscriminadamente, nós começamos a fazer, Ricardo talvez vai saber falar melhor sobre isso do que qualquer um de nós aqui. Nós começamos a fazer um desmame do sentimento de vingança. Começa a tirar gradativamente, começa a tirar paulatinamente na história humana, até que anos depois, séculos depois, milênios depois, vem alguém que começa a falar de amor, que foi o Cristo. Vem alguém que começa a inspirar a sociedade a dar a outra face. Vem alguém que começa a inspirar a sociedade que vingar-se não leva a lugar nenhum. E aí um grande advogado na história da Índia, chamado Mahatma Gandhi, inaugura esse conceito, trazendo naquele momento de virada de chave cultural e histórica na Índia, todo esse arcabouço de evolução histórica social que a nossa humanidade já havia passado. Então é isso. Acredito que essas provocações a gente consegue começar nosso diálogo aí da agora para frente, para a gente poder dialogar um pouquinho mais, refletir um pouquinho mais sobre isso. Falei 25 minutinhos para a gente poder começar esse diálogo. Estou aberto às nossas discussões. Excelente, Pedro. Comentários que a gente habitualmente não está acostumado a ouvir. O microfone, Ricardo, não está funcionando. O meu não está, não? Agora está, né? Hein? Tá sim. Tá sim, Pedro. Você não Tá está me ouvindo, não? Não está me ouvindo? O meu computador que parou. Desculpa. Tá. Mas excelentes seus comentários, e mesmo porque você trouxe para a gente algumas ideias que a gente habitualmente não está habituado a elas, que vêm da área do direito. O TED, eu acho que tem essa característica, a gente poder ouvir alguma coisa diferente que motiva o debate. Então, eu acho que foi muito boa a sua explanação, não respondeu como um bom advogado, né? Deixa a coisa para o tribunal. Posso fazer muitas perguntas, a gente pode perguntar muitas coisas, agora respostas eu quero ver. Eu teria também algumas coisas para dizer, mas vamos abrir para o pessoal aí, podem levantar a mãozinha ou então sinalizar com o dedo que for melhor, tá? Já está aberto o debate. Pois o Pedro volta. Posso começar? Deve. Ele me levou a buscar no Livro dos Espíritos a questão 875, quando Kardec pergunta como se pode definir a justiça. A justiça consiste no respeito ao direito de cada um, o direito de viver, né? Isso me levou a uma experiência pessoal. O Arthur, meu marido, quando delegado da Receita Federal, ele tinha o direito de ter porte de arma. Ganhou um revólver. Nós ficamos apavorados. O que nós vamos fazer com isso? Então, tivemos uma ideia. Desmontamos o revólver e lá em casa ficou o esqueleto, a parte de fora. E o miolo ele levou para a Receita. Mas a coisa é tão séria no pegar uma arma que até quando eu ia arrumar a gaveta dele, eu via aquela casca, eu estremecia. Porque nós, na doutrina, nós aprendemos, nós podemos levar o tiro, morrer por um tiro, mas jamais tirarmos a vida de alguém. Felizmente, depois ele conseguiu desfazer das duas peças que estavam conosco.
era isso que eu queria contar, o cuidado, né, que nós precisamos ter com esses objetos que causam tanto mal, né, às criaturas. Obrigada. Só para colaborar, tem um estudo feito, mostrou o simples fato de alguém ter uma arma à mão, aumenta na corrente sanguínea o nível de um hormônio chamado testosterona, que é um hormônio, por natureza, indutor de agressividade, de masculinidade, de violência. O simples fato de ter à mão uma arma é capaz de fazer isso. Eli? É bom a gente não ter resposta, mas pergunta a gente tem um monte, né? Por exemplo, uma das 10 leis, chamadas leis morais apresentadas por Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos, chama Lei de Destruição. É meio difícil a gente imaginar uma destruição não violenta, né? Assim, só essa coisa desaparecer, desapareceu, mas normalmente não desaparece assim, né? Embora existam várias questões nesse capítulo, né, a gente poderia assim, sintetizar de que a lei de destruição ainda existe porque está profundamente ligada à questão dos instintos, à questão da materialidade, à questão da vivência ainda muito próxima do egoísmo que todos nós, praticamente todos nós que estamos encarnados, estamos vivendo. E aí, nessa lei de destruição, algumas questões dão a entender que não só algumas vezes a destruição é necessária, como em algumas situações muito específicas, a destruição, e a destruição aqui de um ser humano por outro, para a gente especificar, ela vai ser justificada, ou pelo menos desculpada, né? Eu vou só citar a questão 748 e a 749, que estão na seção sobre assassinato, assassínio, né? Dentro da lei de destruição. Por exemplo, Deus desculpa o assassino em caso de legítimo de defesa? Só a necessidade pode desculpar. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não, quando constrangido pela força. A minha impressão é que todas as duas respostas caem naquilo que o Pedro falou, que é assim, como que a gente vai julgar isso? Como que a gente vai julgar se houve necessidade na legítima defesa? Como vai ser julgado se alguém está constrangido pela força? Porque muitas vezes, quando a gente faz esse estudo sobre a guerra, fala assim, mas eu não estou vivendo uma situação de guerra. Mas será que não? Quando a gente liga a televisão e vê, por exemplo, a ação policial em determinados locais, ou a ação vou chamar genericamente de bandidos em determinados locais, não é uma situação de guerra. E nessa situação de guerra, esse constrangimento pela força não leva à necessidade da violência, seja para conter os maus, entre aspas, né? Seja para impor a lei da qual Pedro falou. A violência não passa a ser não passa a ser justificada por causa dessa constrição da força. O que eu acho difícil, muitas vezes, para nós espíritas abordarmos sobre essa questão é que, de certa forma, isso contraria frontalmente o ensino evangélico. O ensino evangélico propõe a violência nunca. E, pelo que a gente percebe, pelas respostas dadas no Livro dos Espíritos, pelo menos algumas, há casos em que a violência vai ser necessária. Então, embora a gente não possa ter uma resposta simples e definitiva para essa questão, eu acho que talvez a ideia é de que, muitas vezes, para conter a violência, talvez a violência seja necessária. Ou não, né? Como que essa lei, que o Pedro comentou, vai ser efetivamente cumprida? Como que essa lei vai ser efetivamente imposta?
Quando Gandhi faz a proposta da não violência ou da desobediência civil em outras épocas, em outras situações, do descumprimento da lei, a repressão, muitas vezes, era para que a lei fosse cumprida. Será que essa violência para que a lei fosse cumprida estaria sendo justificada? Ah, mas as leis estão erradas. Mas como que a gente vai mudar as leis? Então, eu acho que, assim, a gente, como espírita, tem uma batata quente na mão, no sentido de tentar conciliar a proposta evangélica com as situações específicas que são colocadas no Livro dos Espíritos. Não tem uma pergunta, porque a pergunta já tem muita, né? Mas é só um comentário para colocar um pouco de lenha na fogueira. Beth? Então, só para complementar o que vocês já falaram, essa questão da não violência, eu acho que ela é um desafio de toda hora, de todo dia, né? Não acho que a gente esteja ainda, não vou te dar o ainda, não acho que a gente esteja em condições de dizer que leva que segue essa temática o tempo todo, que segue isso o tempo todo, mas eu acho que isso pode ser um princípio mesmo para a gente, de vida, né? E a não violência, ou a violência, ela não é só a violência física. Ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial. Tem vários tipos de violência que a gente está aqui, encarnado, e desencarnado também, os desencarnados também, num aprendizado, né? E acho que a gente pode, a cada momento, estar pensando nisso, pensar essas questões, para fazer um exercício de não violência. Eu não acho que a gente concretize isso assim de um minuto para o outro, né? Essa questão de desobediência civil, por exemplo, de não cumprir leis, ordens, normas que constranjam outra pessoa, que coloquem a pessoa numa condição humilhante. Tem muita coisa que a gente lê o tempo todo, se a gente começar a ler, o Pedro Paulo, com certeza, leu muita coisa, assim, tem muita coisa que a gente pode abordar a partir do princípio da não violência. Então, eu acho que é uma proposta para a vida, né? Para a gente, com a gente mesmo, com as nossas questões, com as nossas oportunidades, né? de exercitar essa proposta, que é boa sempre, eu acho, embora a gente não consiga o tempo todo colocá-la na prática, né? Era isso, era só para complementar. Obrigado, Beth, muito bom. Adair? Parabéns, Pedro, pela apresentação. Eu queria começar pela definição, né? Porque se a gente não partir de uma definição do que seria violência, a gente vai também devagar para um monte de coisa, né? E lei dos homens, né? E colocar a luz do espiritismo também, a gente vai ter confrontos. Lembrando só, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me é permitido. O que Paulo quis dizer com isso? De repente, eu estou completamente legal, dentro das normas vigentes, dentro do meu território, agindo legalmente, mas não me convém agir daquela maneira, atuar daquela maneira. Por quê? Porque, no mínimo, deve ser antiético, né? Agir daquela maneira, mesmo a lei me permitindo. Mas, partindo de uma definição, né, eu entendo violência, se a gente pegar o dicionário, sempre tem a intenção, o dolo, a intenção de se fazer. Eu peguei uma aqui, recurso à força física, à intimidação ou a outro meio para impor a própria vontade, coagir outrem ou causar dano, estrago ou mal. Então, esse é um dos conceitos, né, que a gente acha de violência. Então, a não violência, acho que aí está perfeitamente antenada, né, com amar ao próximo como a si mesmo, e acho que não gera muita dúvida, inclusive, na resposta, né, da não violência. A gente deve ser não violento. Porque se a gente tem a intenção de praticar o mal, causar constrangimento moral, constrangimento físico, né, para deixar o nosso ego mais fortalecido, para impor nossa verdade, está respondido. A não violência deve prevalecer. Agora, os casos do livro dos Espíritos, na questão que fala
ela também tem uma gradação que eu acho interessante, né? Ela vai muito para essa definição também do que seria violência, né? Se praticar com dolo, se praticar com crueldade, se praticar né, que ultrapasse a necessidade da legítima defesa, né, também não deve ser praticada e será punida, né, pela lei de Deus. Então, cabe a não violência aí também? Cabe, se a gente delimitar, né, o que seria violência. Então, acho que para cada caso, então, a lei é anticonstitucional, a gente tem que brigar para mudar? Tem. Quais são as formas? As formas legais, as formas morais, as formas éticas, até o ponto de uma possível omissão, né? Uma possível maneira de agir dentro da não violência para procurar mudar. Que, afinal de contas, é um mundo de provas e expiações. A gente está sujeito a isso. Eu acho, Dai, que você tocou num ponto importante, que é o peso, a carga da palavra. Né? A não violência, sim, como regra geral, deve ser a nossa meta, etc. e tal. Mas existem situações em que a melhor opção, ou a menos pior, é a violência. Quando a gente pensa assim, eu acho que fica difícil para a gente dizer sim, a gente precisa ser violento. Talvez a palavra em si, ela traz para nós uma carga emotiva que não é muito boa. O Marshall Rosenberg, autor do livro Comunicação Não Violenta, ele tem um capítulo que ele examina esse assunto, só que ele não usa, Pedro, a palavra violência. Ele usa a expressão uso da força. Uso da força. Então, ele diz assim, há situações em que nós devemos usar a força, e ele coloca que há duas eventualidades. Uma em que o uso da força, ele chama punitivo, e o outro que ele chama de protetor. Quando o uso da força é punitivo, o objetivo qual é? É fazer com que as pessoas sofram por atos que nós consideramos inadequados. Ele diz que essa atitude é sempre indesejável. Mas o uso da força protetor, que ele define que era para proteger a vida ou os direitos individuais, muitas vezes ele é necessário. Muitas vezes a gente tem que usar da força para proteger um inocente. Muitas vezes a gente tem que usar da força para fazer com que os direitos de determinados indivíduos sejam respeitados. Aí a gente esbarra com uma dificuldade que é Jesus. Porque a gente não encontra no Novo Testamento uma beirada para isso. Por mais que a gente procure, a gente não encontra momento algum em que Jesus nos autoriza a usar da força para qualquer coisa. Pelo contrário, não é? Dar uma face se for agredida, dar o manto se levar a túnica, caminhar 2.000 passos se for obrigado a caminhar 1.000, não resistir ao mal. Jesus é só isso. É só essa mensagem. Acontece que Jesus, quando orienta nesse sentido, ele está se referindo a nós diante do agressor. É a nossa atitude ao ser agredido. Em momento algum, Jesus tange a questão do inocente que está sendo agredido, de um terceiro que está sendo injustiçado, e a nossa não ação nesse sentido. Então, eu acho que a questão do uso da força protetora, que a gente encontra na obra de Kardec, não foi abordado por Jesus. Eu não consigo ver essa proposta em Jesus. Simone Weil, que foi uma filósofa francesa altamente pacifista, ela muda o seu discurso quando a França, que era o seu país, é invadido pela Alemanha. Quando o Hitler invade a França, ela se dá conta de que alguma coisa tinha que ser feita para evitar a morte dos inocentes, dos judeus, aquela coisa toda. E depois ela vai escrever um texto dizendo que foi o grande erro da vida dela. O grande erro da vida dela é achar que nós nunca precisaríamos usar a força. E ela chega à conclusão que, às vezes, é necessário. E tem uma frase dela que ela diz assim, a não violência é boa quando eficaz. É boa quando eficaz. Há situações em que nós somos obrigados a usar da força. E voltando aqui para concluir a obra de Kardec, o Eli citou duas questões, e eu tinha separado algumas outras. Além dessas duas,
eu tinha separado aqui mais como reflexão, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 8. Kardec está examinando a frase de Jesus, não resistais ao mal, se vos bater numa face. E Kardec comenta assim, dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito? Tampouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Prossegue Kardec. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa, todos os bons seriam suas vítimas. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, aquela pergunta clássica, né? Que Kardec indaga a São Luís se haverá caso em que se convenha se desvende o mal de outrem. Não deixa de ser uma forma de violência, né? Tornar público a imperfeição de alguém. E São Luís, num determinado momento do comentário, ele diz assim, se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. E, finalmente, no Livro dos Espíritos, eu achei o item 638, a pergunta diz assim, parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração da lei de Deus? E logo na resposta a gente lê o seguinte, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Notem que os Espíritos vai dizer que essa ação, esse uso da força em qualquer circunstância, não é um bem, é um mal, mas admite que seja necessário em dadas situações. Então, algumas questões que eu achei na obra kardeciana para enriquecer o nosso debate. Kátia? Boa noite. Indo de encontro ao que ele falou, que muitas vezes a violência não é uma ação, e sim uma reação, isso me faz pensar muito no negro pobre das comunidades, né, que sofrem violência, sofrem agressões, e que muitas vezes, muitas vezes não, na maior parte das vezes, a única resposta que ele tem é a violência, seja ela em confrontos com forças policiais e outros, seja quando eles descem das comunidades e vão para o asfalto e botam fogo nos pneus para que impedir que o trânsito passe, para que se coloque com um holofote ali de mídia para mostrar as coisas que estão acontecendo. E aí, como a gente eu estou falando por mim, como eu, não que eu desculpe a violência, mas como eu vou criticar, porque condenar eu não tenho capacidade nenhuma, não sou juiz para mim, esse pobre, esse negro, que passa fome e que desde criança só vê essa violência lá, entendeu? Então, como é que eu vou falar, não, você não vai poder fazer porque a não violência, pregar, né, a não violência a uma pessoa que não tem acesso a nada, né, que tem uma perspectiva de vida, porque os jovens das comunidades, a maior parte deles morre antes dos 21 anos, né, para essa droga. Então, assim, é só um ponto que eu estou colocando. Tá ótimo, Kátia. Obrigado pela sua colaboração. Ô, Pedro, você já quer falar alguma coisa ou espera mais um pouco? Eu estou pensando que algumas coisas são interessantes, sabe? O Adair trouxe o conceito da violência e eu tinha deixado ela para o final justamente para a gente provocar bastante essa reflexão, porque existe uma conceituação que é filosófica mesmo sobre a violência.
A violência na conceituação filosófica ela é definida como o uso intencional da força. Isso é uma palavra muito importante. Até para a gente, dentro do contexto espírita, muitas vezes essa resposta é muito interessante, né? Qual é a intenção por trás do ato? Esse ato ele é bom, esse ato ele é mau, esse ato ele é positivo? Não, qual que é a intenção que está por trás do ato? É a intenção que vai definir qual é a consequência lógica do ato. Então, a violência ela é definida como o uso intencional da força ou do poder real ou de uma ameaça, seja inclusive contra si próprio ou contra uma outra pessoa, ou ainda contra um grupo de pessoas, ou ainda contra uma comunidade. E que essa violência, e que essa força intencional possa resultar ou ter a possibilidade de resultar em uma lesão, em um dano, em uma morte, ou ainda em um dano psicológico, em uma deficiência de desenvolvimento, de uma privação. E é muito interessante como que a gente observa essa violência, como a Beth havia colocado, no dia a dia, em muitas das circunstâncias que a gente vive. Muitas vezes na forma de falar, quando a gente está conversando com alguém e nós queremos sobrepor a ideia que a gente tem à ideia do outro, a gente começa a usar levemente de uma violência. Às vezes começa a falar mais alto para impor a nossa voz e sobrepujar o outro que está dialogando conosco àquilo. Quando a gente tem, por exemplo, uma violência que é estrutural, que é o caso que a Kátia está colocando, uma violência estrutural que é repetidamente, sistemicamente, vinculada a um determinado grupo, a uma comunidade, a um contexto específico de pessoas, e aquelas pessoas não conseguem visualizar no seu grande grupo uma forma diferente da convivência, uma forma diferente de se expressar. Aí vem o contexto da comunicação. Não conseguem comunicar diferente. Por quê? Porque elas aprenderam aquilo. Elas aprenderam a conviver, elas aprenderam a se manifestar de forma violenta, faz parte do contexto. Então, essa estrutura da violência ela é muito marcante. Inclusive, nós temos leis que coíbem diversas formas de violência. Uma lei muito conhecida por nós é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela coíbe todas as formas, ou se não todas, a maior parte das formas de violência que existem contra a mulher no contexto familiar, no contexto estrutural do seio familiar, do seio domiciliar. E essa violência, ela não é simplesmente uma violência de agressão física. Não é só isso. Existe a violência psicológica, existe a violência moral, existe a violência sexual, existe a violência financeira. Essa é uma das mais rudes que pode existir, inclusive. Muitas vezes, no contexto do nosso mundo de trabalho, a gente vê que muitas vezes, numa relação de violência familiar, numa relação de violência doméstica, a sujeição à violência é muitas vezes por conta da primeira violência, que é a financeira. Não tem, às vezes, autonomia financeira para sair da condição e permanece vinculado e sobrepujado àquela condição de violência porque não consegue sair daquilo. Então, todo um contexto grande é muito expressivo. E, às vezes, a resposta... O Eli provocou muito isso aqui na fala dele. Responder com violência não seria, em algum momento, um ato não violento, um ato de defesa? A própria lei humana, e eu fico pensando muito assim, a lei humana, ela de alguma forma, pobremente, rudemente, com muitos ruídos, ela de alguma forma vai refletindo ao longo do tempo as ideias da lei de Deus, né? Então, existe na lei humana uma diferenciação de um ato que é doloso, intencional, ou de um ato que é culposo, que é não intencional. Então, a lei, é claro que a análise da lei humana ela é muito fria ainda perante a lei divina. Mas analisa-se. Você teve a intenção de fazer isso? Se sim, é doloso. Se não, é culposo, um ato culposo.
E o ato culposo, ele fere, ele decai um dos conceitos básicos da violência, porque a violência é o uso intencional da força. Agora, se eu não tenho o uso intencional da força, eu usei a força, mas sem intenção, aquela intenção de provocar o mal, será que eu estou sendo violento? E aí, eu paro minhas provocações últimas aqui. Ótimo. Vamos lá. João Márcio. Boa noite, gente. Sempre haverá justificativa para responder violência com violência pela inferioridade moral das leis, social. Na questão 733 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se entre os homens da Terra sempre a necessidade de destruição existirá. Aqui ele deixa pressupondo que a destruição no ser humano seria uma necessidade. E ele pergunta, aqui na Terra sempre existirá essa necessidade? A resposta é, essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Ou seja, se ainda há essa necessidade de responder violência com violência, seja em qual grau for, ainda temos essa inferioridade onde a matéria sobrepuja o espírito. E a resposta termina assim. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Em Lucas, evangelista Lucas 22, versículo 36, Jesus diz assim, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. No versículo 38, eles respondem assim. E eles disseram, Senhor, eis aqui 2 espadas. E Jesus responde, já é o suficiente. O contexto desse diálogo, que Jesus com os apóstolos estava se preparando para viajar para uma cidade. Quem quiser interpretar o que é que significa vender uma capa para adquirir uma espada para proteção dele, defesa, não sei. Ou seja, fica aí implícito e explícito no texto Jesus falando alguma coisa dessa legítima defesa, né? É um texto que é pulado por muitos sacerdotes religiosos porque contrapõe essa visão como se Jesus fosse um tolo, bobo que se expõe ao risco de forma inocente. E não era. Ele, mais do que ninguém, tinha noção e consciência dos perigos da violência que o rondavam. Porém, voltando para o Livro dos Espíritos, à medida que a gente evolui intelectualmente e moralmente, surge a necessidade de responder à violência com a não violência. Daí porque o Código de Hammurabi, estabelecendo lei de talião, é uma evolução jurídica na Babilônia. E assim, toda a evolução jurídica, o cara, o advogado, colocou aí, é uma forma de ordenar o caos. E a violência seria o último recurso, quando tudo, dentro da civilização, já fracassou. Obrigado, João. Excelente. Dair? Fazer um contraponto ao que o João deixou. Desconsiderando qualquer interpolação que tenha ocorrido em alguns trechos dos evangelhos, e olhando a obra harmônica, né, a gente não enxerga um Jesus dessa maneira, né? Então, a gente tem que lembrar que interpolações ocorreram, né, para inserir falas, textos, né, para se adaptar a determinadas culturas e dar contextos de poder, e muitas vezes, para a igreja. Então, só fazer esse contraponto, porque no contexto geral, a gente não vê isso na fala de Jesus. E lembrando que sempre a gente vai acabar caindo num grande dilema, né? Que é o dilema ético. Lembrando aquele
aquela historinha, né, que a gente vê muitos filósofos usam, e sociólogos, que é aquela história do problema do trem, né? O trem está vindo, você está vendo que tem 5 pessoas na linha de trem, você tem condição de mudar a alavanca, né? Mas se você mudar na outra, no desvio daquele trem, vai existir uma pessoa. E o que você faz? Você permite que 5 pessoas percam a vida, você vai escolher entre uma pessoa, né? É um tipo de que a gente vai acabar entrando num loop e nós não vamos ter resposta até para o uso ou não da violência, né? A gente vai acabar caindo num conflito ético no final. Continua o tema em aberto, gente. Então, aproveitando, entrou a fala do João, será que cabe aquele negócio de Jesus, né, levantando o chicote, os vendilhões do templo ali? Será que também é o uso da violência ou uma possível interpolação? Porque no contexto geral dos evangelhos, a gente não enxerga esse Jesus, né, reativo daquela maneira e agindo com certa violência contra os comerciantes ali na entrada. Então, para refletir também. O problema dessa passagem, daí, que eu concordo com você, não faz o menor sentido, é que Kardec coloca ela no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não sei o que Kardec estava pensando quando colocou. Posso falar? Claro, e deve. Essa passagem, o Haroldo Dutra faz uma explicação dela, de que aquilo foi uma encenação. É só digitar no Google aí que a gente vai achar facilmente Jesus expulsa os vendilhões do templo por Haroldo Dutra. Fizeram até o recorte da palestra dele, 5 minutos. Então, ele diz que é uma encenação teatral para confirmar uma profecia antiga, de que aquele que estava ali era de fato Messias. Então, ele defende a ideia de que Jesus não usou de violência. Ele fez o que chama de, estou tentando lembrar a palavra, profecia. Eu esqueci. É profecia alguma coisa. É feita de uma forma teatralizada. Então, ele simula que está fazendo aquilo. Ele pega algumas cordas, de acordo com a explicação da Haroldo Dutra, né? Ele pega algumas cordas, enrola, faz assim um cordel, derruba algumas mesas dos cambistas, solta alguns animais, confirmando a profecia que dizia que o meu templo não será local de comercialização e etc. Então, que não há ali uma violência de Jesus. Tá? Só para ficar a nota aí, a culpa é do Haroldo Dutra. Tá bom, Zé. Eli? Eu comentei com a Ana que eu não queria citar essa passagem, porque senão a gente vai discutir até o fim dos tempos, mas, já que ela apareceu, eu costumo dizer no nosso grupo de estudo do Evangelho, tem alguns aqui que participam, que nós espíritas, muitas vezes, somos muito contraditórios em relação a Jesus, né? É fácil, relativamente fácil, contar a história de Jesus depois de 2000 anos, depois de que a gente sabe de tudo o que aconteceu. O problema é o que estava acontecendo na hora, né? E eu acho que aonde que está a contradição? A contradição é que muitas vezes nos estudos a gente fala que Jesus encarnou para viver a vida como humano. E aí, na hora que ele tem umas atitudes como humano, a gente transforma ele em divino de novo,
né? Então, assim, é óbvio, não me entendam mal, é óbvio que eu não estou dizendo aqui que Jesus sentou chicote em todo mundo, não é isso. Mas há uma tendência da nossa parte em, apesar da gente repetir, não, Jesus é um ser humano, Jesus é um espírito e tal, continuamos muitas vezes tratando Jesus como um ser divino, que não pode sentir raiva, que não pode chorar, que não pode ter fome, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, né? Até as coisas que, por uma pessoa normal, a gente diria que era um pouco de orgulho, a gente não pode admitir em Jesus. Por quê? Porque se a gente admitir, um monte de crença vai por água abaixo, né? Então, eu entendo isso, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de meio termo nesse sentido, senão a gente vai continuar repetindo o discurso secular do Jesus divino. Então, eu acho natural, e nós escrevemos isso num livro, está registrado, eu acho natural que Jesus haja como humano, ser humano, homem encarnado, em várias situações, sem que isso tire 1 milímetro da grandeza dele como espírito. Obviamente, não vamos colocar aqui Jesus como um ser humano, uma pessoa vulgar, um homem como qualquer um de nós, não é isso. Mas no sentido em que, eu citei aí no chat, o discurso do capítulo 23 é um discurso violento na linguagem atual. Mas, provavelmente, na linguagem deles, naquele aramaico antigo, era algo para chamar a atenção, né? Jesus estava encenando. Ué, o fato dele ter encarnado já é uma representação, não? O fato de nós estarmos encarnados já é uma representação, não? Então, assim, ele usou acredito eu, pessoalmente, que usou de todos os meios, de todas as possibilidades para transmitir não só a mensagem de paz, amor e harmonia, mas de indignação diante do erro, de indignação diante do mal. Usar essa passagem, segundo o Zé Alves falou, como o Haroldo coloca, para justificar uma profecia, é justificar o Jesus divino, que eu acho que não é coerente com o que nós espíritas vemos ou enxergamos na figura de Jesus. Mas isso está fora do nosso tema, mas tem a ver indiretamente por causa dessa questão dessa não violência, né, no sentido de indignação em relação a determinadas situações que eram colocadas. Adair? O que ele falou faz muito sentido, né? Que falar que Jesus simulou alguma coisa para que uma profecia se realizasse, sei lá, a luz da doutrina espírita da razão passa quilômetros. Mas o outro ponto que ele falou que me chama a atenção, é óbvio que eu entendo que muitos tentam essa divinização de Jesus, né, a todo custo. Mas a gente não pode esquecer também que Jesus ou era um espírito superior ou um espírito puro, né? Tem uns que defendem A, B, não vamos entrar nessa discussão. E uma das características já de um espírito superior, né, é estar acima da matéria, conseguir dominar a matéria. O que quer dizer isso? Se a gente pegar a escala espírita a partir da questão 100, né, o que seria já um espírito da segunda ordem, e pelo que eu leio, eu tenho aqui uma maneira de entender que a partir da segunda ordem, a encarnação deixa de ser necessária, né, para esse espírito que já chega nisso, pela leitura e interpretação que eu faço, é um espírito que já não tem mais o orgulho, já não tem mais a ambição e já domina, né, todos os sentimentos e sensações com relação à matéria. Então, eu não enxergo esse espírito Jesus, tendo classificado na segunda ou na primeira, né, fazendo qualquer coisa e mesmo se revoltando, ou mesmo praticando qualquer ato verbal que possa prejudicar ou ir contra alguma coisa. Então,
dá para entender dessa maneira sem precisar colocar Jesus numa posição divina também, né? Então, os vendilhões ali, por isso que eu tenho, apesar de Kardec ter colocado, é aquele negócio, né? Não sei até que ponto Kardec, até onde, no século XIX, onde ele escreveu no Evangelho, né? Todas as pesquisas arqueológicas, historiográficas, antropológicas, mostrando algumas das interpolações, já existiam, né? E a ciência hoje mostra isso. Então, não é porque está no Evangelho também que a gente vai tornar aquilo, né, uma religião do livro e não criticar e não colocar Kardec também em alguns pontos colocados ali que merecem reflexões. Zé Alvécio? Só dentro do que o Araí falou, deixando de lado, então, a explicação com relação a todo o processo teatral, a representação da profecia, a coerência de que um espírito superior seria isso. O Eli ainda defende a influência da matéria. Então, vamos citar assim, vamos buscar alguns exemplos, aí eu gostaria que vocês me ajudassem. Chico Xavier, tem algum relato de Chico Xavier sair do controle, perder o controle, agir com agressividade, com raiva? O Daí está balançando que sim. Então, depois você fala, porque eu não lembro de nenhum. Gandhi, Francisco de Assis. Então, quer dizer, eu imagino que se esses que são inferiores a Jesus conseguiram o autocontrole, Jesus muito mais conseguiria, né? É uma questão, está aí aberta e eu gostaria de ouvir a respeito. A gente buscar nos textos bíblicos argumento para qualquer tema é sempre problemático. O Carlos Bassai dizia que na Bíblia a gente encontra justificativa para qualquer coisa. Genocídio, estupro, pedofilia, aborto, porque está tudo descrito lá como se fosse uma coisa natural e feito pelos os homens santos da época, né? Quando a gente traz a reflexão para Kardec, é uma coisa que a gente tem certeza que ele escreveu. Jesus, a gente nunca sabe se foi exatamente aquilo que aconteceu. Meu pai gostava de contar que em Astolfo tinha uma semana espírita em que havia, na parte da manhã, um reabastecimento. Eles tinham por hábito abrir o Novo Testamento ao acaso para conversar. E o Carlos Embaçaí foi participar de um desses eventos. E, ao final, ele chamou meu avô, que dirigia, e falou: Astolfo, você está colocando aí para a gente estudar o Novo Testamento? Você não sabe se isso foi do jeito que aconteceu? Era melhor você pegar o que Kardec escreveu, porque aí a gente tem certeza. Foi Kardec que escreveu. Então, nós vamos discutir algo que é palatável. Bíblia, você nunca sabe se as coisas aconteceram dessa ou daquela forma. E depois desse dia, o meu avô resolveu que os reabastecimentos foram a partir das obras espíritas. Christian, temos 1 minuto para você. Comentário breve mesmo. Agradecer ao Pedro aí, eu acho que as provocações dele foram tão instigantes aí, que vai faltar tempo para as discussões, né? Eu acho que vocês já abordaram de uma forma tão eficiente, tão boa, né? Conseguiram perpassar diversas óticas aí, inclusive a Kátia trouxe uma que eu teria a comentar, que é essa estrutural, né? Social aí, que a gente vive no dia a dia, e entendo que, enquanto estrutural, a gente não consegue não ser violento. A gente acaba sendo violento o tempo todo. Nas nossas conversas, nas nossas trocas, né? Em pequenos momentos, pequenos detalhes do dia a dia, se a gente tentar perceber, há muitas vezes uma ação violenta nossa, muitas vezes não intencional, às vezes a intenção não é ser violento, às vezes a intenção é uma outra coisa, mas pela ação relacionada à violência. E eu acho que, assim, algo que não foi dito diretamente, que vocês não abordaram aí, seria a autoviolência, né? Indivíduos que causam para si mesmos situações que são tão desastrosas, né? Que causam problemas tão graves para si mesmo, que acabam, na verdade, indiretamente, gerando violência para as pessoas que estão próximas de si, como seus parentes, né, seus familiares, pessoas queridas em torno de si,
né? Então, eu só teria apontar isso aí, que a autoviolência também acaba sendo uma forma de violência que manifesta indiretamente para os outros como um problema. Obrigado, Cristian. Pessoal, terminamos. Temos que respeitar a nossa hora. A gente quer, Pedro, agradecer você, foi ótimo. Valeu muito e vamos ver se mais para frente você retorna com um outro tema, tá bom? Alegria estar junto de vocês. Muito bom. Que joia. Vamos, então, fazer uma prece para a gente encerrar e, posteriormente, esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube. Quem quiser rever ou divulgar para os amigos, fica à vontade, tá? Então, nós vamos, nesses momentos finais, dizer, Senhor Jesus, estamos muito felizes por essa oportunidade, pelo encontro e reencontro com os amigos, pela ligação com as forças do bem, onde nós vamos encontrando motivação, entusiasmo para estudarmos a nossa doutrina espírita. Te pedimos que o Senhor abençoe a cada um de nós, os nossos lares, os nossos entes queridos, e que nos auxilie a sermos pessoas melhores, pessoas devotadas ao bem, à justiça, à utilidade, à compaixão, envolvendo os espíritos amigos num abraço muito fraterno. Em nome de Deus, damos por concluída a reunião da noite. Boa noite, pessoal. Bom final de semana para todos aí. Boa noite, gente. Boa noite.